Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula de hoje é um módulo muito importante, um módulo que várias bancas cobram, que é a parte de edição de apresentações, Também chamado comumente de Microsoft PowerPoint, Nós iremos trabalhar primeiramente com a edição 2010, beleza? Bom, para isso, assim como todos os outros programas que fazem parte da suíte da Microsoft, nós precisamos entender os conceitos básicos, galera? Conceito este que vai falar sobre o quê? Ele vai perguntar se ele é um software proprietário, E aí nós voltamos para a aula 3 de software. O que é um software proprietário? Software proprietário é aquele que você precisa pagar para poder utilizar. E aí nós temos que ter em mente o seguinte, Muitas pessoas associam na hora da prova a utilização que você tem em casa ou no teu serviço, Como vocês, queiram ou não dominam a parte da informática, Vocês acreditam que o PowerPoint ele é gratuito, mas ele não é gratuito, Ah, mas aí o aluno pergunta, por que então, professor, que eu tenho na minha casa e eu não paguei nada? Porque o técnico que fez a instalação e a formatação do seu computador, ele pirateou, correto? Então, pelo amor de Deus, se associar o PowerPoint com algo gratuito é falso. Por quê? Porque ele é um software proprietário. E partindo desse pressuposto, as bancas elas podem fazer uma comparação, entre as ferramentas que tenham o mesmo objetivo. E nós sabemos que a ferramenta que tem o mesmo objetivo que o PowerPoint é o Impress, O Impress pertence, à suíte do LibreOffice, Até 2010, podem cobrar também BR Office, tá? Fiquem atentos com isso. A partir de 2011, a LibreOffice tomou as rédeas do negócio, e adquiriu essa nomenclatura de LibreOffice, beleza? O LibreOffice, ele é um SL, um software livre, tá bom? Então não há necessidade de você pagar, beleza? Então o uso do LibreOffice seria o quê? Gratuito. Já o uso do PowerPoint é comercial. Beleza? Essa é a primeira diferença que você precisa saber, beleza? Outra coisa que é muito importante, ele pode perguntar para você, gente, qual é a extensão padrão, E aí você soa estranho, Alguns alunos perguntam, professor, o que é extensão? Todo aplicativo, ele gera um arquivo, certo? E esse arquivo tem uma extensão diferente. Então a extensão define que aplicativo é. Por exemplo, nós vimos na aula de Word, que ele gera uma extensão .docx, Nós vimos na aula de Excel que ele gera uma extensão XLSX, Então, cada extensão gera um aplicativo diferente. E o PowerPoint, ele vai gerar a extensão PPTX, tá? PPTX, beleza? Outra coisa que é muito importante que nós precisamos saber, eles podem fazer essa confusão na hora da prova, Bom, o PowerPoint 2010, o PowerPoint 2013, gente, e o PowerPoint 2016, todas essas versões, eles possuem a extensão PPTX, E aí na prova ele vai falar o seguinte, uma vez que você está utilizando a versão do PowerPoint 2010, como é a versão atual, não é permitido abrir uma extensão .ppt, E aí a extensão .ppt, para quem não sabe, é a versão até 2003. Então, o PowerPoint 2003, ele gera uma extensão PPT, tá? E na sua prova vai falar o seguinte, que não é permitido abrir, Então, não é permitido abrir um PowerPoint antigo. Verdadeiro ou falso? Falso, tá? Porque é permitido sim. Inclusive, você pode, com as versões mais atuais, A 2010, a 2013, a 2016, você pode salvar esse arquivo com a extensão antiga, tá? Então, fiquem atentos. Se perguntar qual é a extensão padrão ou a extensão nativa, na qual você clicar para salvar como, é PPTX. Mas é possível, abrir uma versão antiga? Sim. É possível você conseguir salvar com uma versão antiga? Sim. Temos que ficar atento a esses pequenos detalhes. Outra coisa importante, ele pode perguntar o seguinte, qual que é a extensão do concorrente? A extensão do concorrente é .odp,
beleza? Então, ODP é a extensão do seu concorrente. Quem que é seu concorrente? O LibreOffice Impress, beleza? Então, temos aí as coisas básicas, né, que caem muito em concurso e que nós precisamos ficar atento, beleza? Partindo desse pressuposto, eu realizei um índice, né, para mostrar para vocês o que nós iremos falar na aula de hoje, tá bom? De modo que vocês se orientem, né? Isso aqui, na verdade, foi um resumo que eu fiz, né? Realizei uma busca, uma procura de todas as questões que caem dos anos de 2015, 2016, 2017 sobre PowerPoint, né? Então nós iremos saber as diferenças que existem entre extensões PPTX e PPSX, tá? Faltou um xizinho aqui, tá? Cliques do mouse, configuração de página, exportar arquivos para PDF, filtrar e classificar, formatação de fonte, formatação de parágrafo, limpar toda a formatação, localizar e substituir e utilizar marca-texto ou caneta, beleza? Então tudo isso nós iremos ver na aula de hoje, tá? Bom, assim como nós realizamos, né, a estrutura do Word, do Excel, nós realizamos também a estrutura do PowerPoint, tá? Se você entendeu, já domina a parte do Office, você vai entender também que o PowerPoint ele segue a mesma linha de raciocínio. Ele é dividido em guias e dividido em grupos, tá? O que seriam essas guias? Guias seriam os conjuntos maiores de opções, né? Para você entender melhor, imagine um órgão público, né? Vamos imaginar, por exemplo, o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é o órgão maior, né? E dele temos as pequenas divisões, que nós vamos chamar de comarcas, né? Então, nós podemos ter várias comarcas. Essas comarcas nada mais é do que os grupos. Então, toda vez que você clicar numa guia, por exemplo, página inicial, vai aparecer uma opção para você. Quando você clicar em inserir, vai aparecer outras opções para vocês, beleza? Então, temos que saber sobre isso. Outra coisa que é bem interessante quando se trata de PowerPoint, ele pode cobrar na tua prova, como já ocorreu no Word, ele perguntar qual que é a fonte padrão. Eu sei que isso parece, poxa, mas não é noção de informática, né? Noção intermediária para avançada. Então nós temos que ficar preparados também. Nós vimos que, tanto no Word, né, ele utiliza a versão do Calibre, né? Quanto no PowerPoint também utiliza a nomenclatura da Calibre, beleza? Só que lá no Word o padrão é 11, né? Já aqui no PowerPoint, como nós estamos trabalhando com apresentação e sabemos que a fonte tem que ser do tamanho de forma legível, né? Você precisa saber que nós temos um slide, né? O slide, para quem desconhece, é o menor componente. Então, uma apresentação é composta por slide, como se fosse uma página do Word, correto? E o slide, gente, ele é composto pelo slide padrão, que é o inicial, e depois nós vamos ter esse slide, que seria o título e o subtítulo, tá? O título sempre vai ser tamanho 44, tá? O subtítulo, onde você vai incorporar o texto, né, sempre vai ser do tamanho 32. Então temos que ficar atentos com essa pegadinha aí, beleza? Se ele cobrar qual que é a fonte padrão, é Calibre. Se for para título, tamanho 44, se for para subtítulo, né, tamanho 32, beleza? Então essa é a estrutura padrão, né, quando se trata sobre o PowerPoint 2010, né? Na verdade, todos os PowerPoints têm essa estrutura. Ele pode te perguntar o que é guia, né? Guias nada mais é que o conjunto de funcionalidades que você pode fazer com a sua apresentação. Ele pode perguntar grupos, né? Grupos como se fossem setores divididos da guia, né? Que é dedicado para uma determinada configuração. E nós temos também a parte da configuração padrão, que sempre vai ser a Calibre, né? O tamanho e o tipo da fonte vai ser Calibre, tamanho 44 para título e subtítulo Calibre, tamanho 32. Beleza? Então, essas são as coisas que você precisa ficar atento quando se fala sobre PowerPoint. Uma coisa que é bem interessante também, tá, gente? A parte, de dicas de uso, né? Que assim como eu falei para vocês no Word, vocês precisam ficar preparados, né? Se cobrar no PowerPoint também, beleza? O que essas dicas, né? É a parte do mouse, né? O mouse, gente,
nós temos dois botões. Nós temos o botão da esquerda e o botão da direita. O botão da esquerda, você sempre tem que lembrar que é a parte de seleção, tá? Selecionar algo. A parte da direita sempre vai abrir um menu rápido, também chamado de menu de acesso rápido, beleza? Na qual você pode fazer configurações dependendo do objeto, do texto que você esteja trabalhando no PowerPoint 2010. Beleza? Então, eu preciso saber de algumas coisinhas básicas que caem em concurso. Ele pode perguntar o seguinte, ó, imagine que você tenha a palavra João, o nome João, correto? E você está com o cursor, né? Deixa eu colocar uma cor preta para facilitar o entendimento. E você tem o cursor aqui, certo? Se você dá um duplo clique, tá? Você vai selecionar toda a palavra no seu slide, beleza? E aí tem outra coisa que é interessante, né? Vamos supor que o cursor, né, esteja no início, né, na frente da letra do J, né? Se eu clicar, ele também vai me mostrar, lembrando que é clique duas vezes, tá? Ele também vai me selecionar toda a palavra João, beleza? Então temos que ficar atento com isso. Dois cliques, independente se for no início, no meio, no fim, né, na posição da palavra, ele seleciona toda a palavra. Agora, se eu der 3 cliques, a coisa muda de figura. Por quê? Porque eu vou selecionar todo o parágrafo que contenha, né, que esteja contido a palavra João. Então, temos que lembrar disso, tá? O primeiro clique, você vai posicionar o cursor. É algo padrão, um clique, né? 2 cliques, você seleciona a palavra, aonde o seu cursor esteja. E 3 cliques, você vai selecionar o parágrafo aonde, né, a palavra esteja contida. Perfeito? Então, essas são dicas que nós precisamos saber, precisamos estar preparados, beleza? Agora vamos iniciar, né, e falar sobre uma guia que cai muito, muito mesmo, tá? Que é a guia arquivo, gente. Nós temos que ficar muito preparados, porque no PowerPoint, né, se você já é um concurseiro, né, você já realiza questões sobre o PowerPoint, você percebe que as perguntas são mais leves, né? Não são tão aprofundadas se comparado ao Word e se comparado ao Excel. E ele pergunta muito a parte de arquivo e da estrutura, né? E aí eu desenvolvi uma metodologia que eu estou repassando para vocês, colocar palavras-chave, porque sabemos que existem várias guias, né, no PowerPoint. E essas nomenclaturas podem facilitar seu entendimento na hora da prova. Quando eu falar sobre a guia arquivo, você tem que referenciar automaticamente tudo que for sobre estrutura, gente. Tá? Tudo que se tratar sobre estrutura, você encontra na guia arquivo. Então, o que eu consigo encontrar na guia arquivo, professor? Bom, primeiramente, você tem que saber a diferença, né? E saber o local, é claro, que na hora de você salvar um arquivo, você está salvando uma estrutura, uma apresentação, né? Você tem duas opções, salvar e salvar como, tá? E aí ele te pergunta primeiramente, qual é a diferença que existe entre salvar e salvar como? Gente, salvar você vai utilizar uma vez que o documento já existe. Já está no seu computador, já está no seu pendrive, enfim, ele já existe, correto? Salvar como? Você vai utilizar para... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da La Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, da La Concurso, eu garanto para vocês, aqui na La Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na La Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique like.